Já pensou se acontece alguma coisa muito ruim com uma pessoa que deixa ela realmente ferida ao ponto de correr risco de morte? Imagina também que esse caso venha a público e esse caso vindo a público, uma outra pessoa começa a falar que essa desgraça que está acontecendo é por causa da fé dela e assumindo que a fé dela está promovendo essa desgraça na vida do outro. E aí as pessoas que seguem esse líder que está falando lá que a fé dele que está fazendo causar desgraça na vida do outro, os seguidores começam a ficar felizes, aplaudir, nossa que legal, nossa fé, nossa religião aqui está fazendo mal para aquela pessoa ali. Agora, imagina que essa religião diz pregar o amor, essa religião diz pregar o amor para as pessoas, e você fica pensando assim, nossa, mas que hipocrisia, que incoerência, que coisa horrorosa para um ser humano. Isso é desumano, não é nem porque a religião prega amor, mas um ser humano não devia querer o mal para o outro, não. E principalmente essa religião que diz que prega o amor, sabe? Eu fico pensando, isso não pode continuar assim. Eu fico até sem palavras. Esse Estado Islâmico tem que parar. Rafael Cruz. Fala aí, queridões, beleza? Primeira coisa que eu tenho que falar é que óbvio que eu não estou falando do Estado Islâmico. Pelo título do vídeo dá para você ver, eu estou falando do Valdemir Santiago. Só que o comportamento dele, assumindo que o Marcelo Rezende está passando por um perrengue aí, por uma doença, se assemelha muito a um comportamento de um radical lá do Estado Islâmico, sabe? Sabe por quê? Porque ele está vendo uma pessoa sofrendo, vendo que ela está passando por um mal muito grande, e ele atribui isso à fé dele e comemora isso, sabe? Eu fico pensando que esse cara, as pessoas falam que o cristianismo foi secularizado, então por isso que ele ficou mais relax, não sei o quê, mas eu fico pensando assim, será mesmo? Os caras estão querendo mal, estão querendo a violência para os outros, e ainda estão fazendo isso, lançando bruxaria nas pessoas, lançando mandinga, lançando praga. Se fosse na época da igreja católica lá, queimando o pessoal, e pessoal, hein, podia dar uma queimada boa. O Valdemir Santiago já estava queimado há muito tempo, porque está fazendo bruxaria, está fazendo praga na igreja dele, está lançando praga nas pessoas. Vou contextualizar melhor. Marcelo Rezende tinha feito várias entrevistas lá no Domingo Espetacular da Record, várias reportagens, na verdade, falando das coisas que o Valdemir já tinha feito meio de picaretagem. E pegou vários documentos e tal, e assim, talvez seja um pouco tendencioso, porque o Valdemir é meio concorrente com a Universal, tudo bem, mas o fato é que as coisas que estavam na reportagem do Marcelo Rezende eram fatos, sabe? Você tinha uma escritura de uma fazenda que estava no nome da empresa do Valdemir, não no nome da igreja, como ele poderia falar que comprou um terreno de, se não me engano, 140 mil vezes o tamanho de um estádio de futebol para poder dar para a igreja. Não, estava no nome da empresa do Valdemir. Ele estava escrito que foi pago à vista por 29 milhões de reais, sendo que nem a empresa do Valdemiro vale isso tudo. Então, assim, Marcelo Rezende fez essa reportagem que praticamente atacou e regaçou o Valdemir Santiago lá. Ele falou assim que foi um empréstimo feito com o Banco JBS. O Valdemir falou que foi feito um empréstimo com o Banco JBS. Os caras da JBS, na época, já até falaram, não, a gente não é nenhuma financeira, não, a gente é uma empresa de alimentos. Esse cara tá viajando na maionese aí. Então, assim, tava bem na cara que o Valdemir tava usando, sim, de picaretagens ali para poder adquirir bens com recursos da própria igreja, sabe? E aí o Valdemiro foi lá e falou na televisão, nossa, Marcelo Rezende, você vai se responsabilizar, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, você vai ver, eu sei que você tá sendo pago aí, mas você vai se responsabilizar por isso, Deus vai pesar a mão sobre você. E aí, o que aconteceu? Foi daí que agora que o Marcelo Rezende está doente, veio o Valdemir Santiago cismando que essa praga que ele lançou, essa bruxaria que ele lançou É estranho, né, cara? O cara é pastor, mas lança bruxaria. Essa bruxaria que ele lançou no Marcelo Rezende foi ela que tá fazendo câncer nele, comendo o fígado e o pâncreas dele, segundo o Valdemir Santiago. E assim, eu fiquei curioso e eu fui pesquisar outros casos que o Valdemir já amaldiçoou pessoas. Sabe? Porque ele tá falando que a maldição dele é tão boa, a bruxaria dele que ele solta na pessoa lá, o descarrego, o carrego que ele solta na pessoa é tão bom que eu fui pesquisar outros. Eu fui ver. A memória dele é boa para lembrar que ele amaldiçoou Marcelo Rezende. Marcelo Rezende está doente. Mas ele já amaldiçoou o povo do Pânico, que estava zoando ele. E que eu saiba, o pessoal do Pânico está bem por aí.
E ele também já amaldiçoou o ratinho. E o ratinho tá de boas por aí também. Então, peraí, aí ele só lembra mesmo quando ele tá amaldiçoando os caras que estão doentes, sabe? Por que todos que ele amaldiçoou não estão aí com câncer, sabe? E o caso do ratinho é um caso que dá pra gente lembrar bem e falar, porque é um caso muito engraçado. O ratinho passou um vídeo de um tal fiel aí do Valdemiro, que pegou uma toalha e foi lá passar na frente do banco que ele devia, deu umas 2 toalhadas lá, deu umas balançadas com a toalha lá na frente do banco, e parece que ele voltou lá depois e a dívida dele tinha sido cancelada, porque a toalha dele fazia cancelar dívidas. Aí o ratinho até falou assim, não, ó pessoal, eu tô divulgando aqui agora um método para poder resolver seus problemas financeiros. Você pega essa toalha aqui, mexe ela onde você está devendo e a pessoa, e a sua dívida vai pro saco. Aí o Valdemiro começou a falar assim, nossa, eu gosto do ratinho, eu até gosto do ratinho, mas eu não aceito isso que ele está me questionando, está duvidando do milagre. Tem várias pessoas que acontece isso aqui. Aí eu fiquei pensando assim, isso eu já falei em algum outro vídeo. Já pensou se essa unção aí de cancelar a dívida? Cancelar a dívida acontece o seguinte, um irmão da igreja empresta para o outro irmão da igreja. E aí, esse irmão que pegou emprestado não quer pagar mais a dívida e quer que a dívida seja cancelada. E aí, como é que Deus vai ficar? Como é que vai ficar? Deus vai honrar os dois são dizimistas, os dois são ofertantes, os dois compram um tijolinho de R$300, os dois pagam R$700 ou R$1.000, não sei, aí de oferta para manter a televisão, os dois são fiéis. E aí, como é que fica? Já pensou nisso? É bem cabuloso, né? E aí, Valdemiro amaldiçoou o ratinho também, e por que não pegou? Por que o Marcelo Rezende, que está doente, então, foi pior um do outro? Eu acho que o Ratinho zombou muito mais do Valdemiro do que o próprio Marcelo Rezende, que mostrou fatos, não ficou falando e chamando ele de estelionatário. Sinceramente, talvez vai que eu que estou errado, né? É porque eu tenho uma Bíblia, mas talvez a minha Bíblia está adulterada, eu não sei, sabe? Porque eu leio um texto em Romanos, sabe? Um texto em Romanos, que eu acho que se o Valdemiro tivesse esse texto na Bíblia dele, ele não ia ficar lançando praga, bruxaria e maldição nas pessoas, não. Principalmente nos inimigos. Olha o que fala Romanos, capítulo 12, no finalzinho, fala assim, ó, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Versículo 19 ao 21 de Romanos 12. Então, se tivesse isso na Bíblia dele, porque ainda que tenha gente lançando maldição no Antigo Testamento, a gente sabe que a conduta pro cristão é os evangelhos, assim, o Novo Testamento, principalmente os evangelhos ali, que dão assim um exemplo de Jesus, que Jesus foi blasfemado, que pessoas nem receberam ele na cidade, pessoas cuspiram nele, e ainda assim ele orou para as pessoas que se arrependessem, sabe? Os discípulos queriam orar para cair fogo do céu sobre as pessoas, e aí Jesus não deixava. Jesus falava, não, gente, a gente veio aqui salvar a alma das pessoas, a gente não veio matar os homens, a gente veio salvar a alma deles. Então, assim, eu acho que não deve ter esses textos na Bíblia do Valdemiro, não, porque se tivesse, ele não estaria amaldiçoando as pessoas, não estaria? Assim, pessoal, é triste esse vídeo. Eu acho que o Valdemiro Santiago, ele não se distancia em quase nada de um radical islâmico. A única diferença dele para um radical islâmico é que ele ainda não está tendo atitudes físicas. Ele está falando que os males são por poder espiritual dele. Mas, do jeito que está e do jeito que as pessoas aplaudem esse mal que é divulgado, eu não duvido que se ele falar para os fiéis juntarem e sair na mão com as pessoas vão entrar. E vão ir, porque nenhum radicalismo começa gigantesco já não, sabe? Então assim, eu acho que isso tem que ser combatido sim, ao menos o que eu conheço de um Deus da Bíblia, não um Deus que está aí preocupado com, nossa, encostou no meu filhinho cristãozinho, vou lançar um cancerzinho no pâncreas dele. Não, sabe? Não. Inclusive o próprio Jesus chama as pessoas como ovelhas por meio de lobos, chama as pessoas para carregar a cruz e chama as pessoas para ir para a morte mesmo, sabe? Então assim, a gente nem fica lançando maldição em ninguém, não. A gente tem que procurar viver em paz mesmo. A gente tem que procurar, igual está falando aqui, no que depender da gente, vive em paz com as pessoas e faça o bem para aqueles que te odeiam, porque aí sim as pessoas vão ver que os cristãos são diferentes, não lançando praga, não lançando mandinha, não lançando bruxaria nas pessoas, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.